Graça e paz, irmãos. Privilégio estar com os irmãos aqui, mais uma vez, poder estar aqui na primeira igreja, qual eu faço muito gosto de estar presente. Agradeço o convite do reverendo Gustavo e de todo o conselho, e convido os irmãos a abrirem as Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 11. Diz o seguinte: mas você, ó homem de Deus, fuja dessas coisas. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Sua palavra e te pedimos que o Senhor nos conduza uma vez mais, nos ajude a entendê-la e a respondê-la com obediência. O desejo do nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em quem nós aguardamos o dia da vinda. Em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém. Uma série de podcasts produzidas pela Christianity Today, chamada The Rise and Fall of Mars Hill, conta a história justamente da ascensão e da queda de uma das mais influentes igrejas e de uma das personalidades ministeriais que mais influenciou, talvez, não a sua vida, nem a do seu pastor, talvez, mas muito provavelmente do companheiro ou do amigo do seu pastor, porque conta a história da igreja do Mark Driscoll, um dos pastores que há 10 ou 12 anos atrás mais moldou a personalidade ministerial de alguns jovens pastores que encontravam nele paradigma de construção de ministério. Era alguém que plantou essa igreja chamada Mars Hill, que é uma tradução livre para o nome do monte, para o Areópago, lá de Atos capítulo 17. E o mundo foi surpreendido com um comportamento inadequado dele, uma série de pecados em que ele foi surpreendido. E essa série, então, de podcast que eu recomendo, você encontra nas plataformas para assistir, se você compreende bem inglês, conta sobre como ele chegou aonde ele chegou, o afastamento do ministério, o estado em que ele está. E não é novidade quando nós encontramos líderes que são surpreendidos, às vezes, em comportamentos inadequados no ministério, com um tratamento inadequado com membros da igreja. Recentemente, um grande apologeta e evangelista, o Ravi Zacarias, foi também e recebeu, mesmo após a sua morte, então foi revelado uma série de denúncias de abuso moral e sexual de mulheres colaboradoras do seu ministério. E o seu ministério amplo, bem maior do que só sua figura, trouxe luz e conduziu as investigações com muita sobriedade. E também trabalhos acadêmicos, por exemplo, de um teólogo suíço famoso chamado Karl Barth, mostraram que por muitos anos ele conduziu um duplo casamento com uma aluna dele. E essas coisas, quando aparecem, sempre vão chocando a igreja. Esses casos descredibilizam o ministério, não podem ser amenizados. E tem um teólogo norte-americano que eu gosto muito, chamado John Frame, que escreveu uma obra chamada A Doutrina do Conhecimento de Deus, que o último capítulo, capítulo 10, ele fala sobre a perspectiva existencial do trabalho teológico, da doutrina do conhecimento de Deus, e ele fala que não é possível a gente separar a perspectiva existencial do teólogo e do conhecimento de Deus, mostrando que o caráter,
A vida daquele que conhece a Deus é inseparável do tipo de teologia que ele produz. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve também essa carta, falando sobre os falsos mestres e os presbíteros desviados da igreja de Éfeso, ele toca e termina fazendo um apelo a Timóteo aqui, depois de já tratar sobre esse tema, que tem muito a ver com tudo isso que eu mencionei para você. E eu escolhi especificamente esse texto, apesar da carta ser ampla e dele recorrentemente tratar sobre esse tema, porque esse texto tem condições de resumir muito do que ele está tratando aqui, e liga esse tratamento dessas questões justamente a um tema que nós nos interessamos muito aqui, com as dimensões escatológicas, com uma declaração rara no Novo Testamento, como essa que nós lemos aqui, sobre a aparição do nosso Senhor Jesus. O contexto dessa carta aqui é a 4ª viagem missionária do apóstolo Paulo, ou seja, depois daquilo que é narrado no livro de Atos, ou seja, Atos 29, depois do que é narrado em Atos 28, ou seja, Paulo foi preso durante 2 anos, ele escreve então Filipenses, Filemão, mas antes da sua segunda e final prisão em Roma, quando ele é finalmente morto, a época em que ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele escreve então a primeira epístola, com o desejo de enviar Timóteo ali àquela igreja que situava-se numa importante cidade, em que ele tem a incumbência de, antes de voltar ali, enviar Timóteo para colocar a casa em ordem, estabelecendo presbíteros, tomando conta de grupos da igreja, de tratamento específicos de grupos que precisavam de ser cuidados, as viúvas, os presbíteros, os escravos. E ele mesmo menciona isso no capítulo 3, no versículo 14 e 15, ele fala, olha, eu escrevo essas coisas, embora eu espero vê-los, eu quero estar aí. Mas tem uma ferramenta ao meu alcance, que é a epístola, e também Timóteo, então eu envio o jovem pastor aí, para me auxiliar, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que ele tinha de intenção era justamente deixar claro como as pessoas deveriam se comportar na igreja, porque presbíteros gananciosos, falastrões, com doutrinas doentias, estavam cultivando uma espiritualidade também desviada no interior da igreja, e Timóteo então precisava ensinar a igreja como se comportar no interior da sua casa. Então, depois ele deixar claro, a gente sempre sabe das epístolas pastorais, quando, por exemplo, a gente tem eleições de oficiais na igreja, a gente lê os textos de 1 Timóteo, Tito, e isso é um dos elementos ali. Mas, por exemplo, depois do capítulo 3, em que ele fala sobre as qualificações de um bom presbítero, no capítulo 4, por exemplo, ele começa a falar sobre as doutrinas demoníacas que eles estavam ensinando, e ele chama exatamente isso, porque se o evangelho é a sã doutrina, uma doutrina sadia, conforme as palavras da fé, aquilo que eles estavam ensinando era doentio, era conforme fábulas profanas, falatórios vazios, e o tempo todo Paulo, ele apresenta o comportamento desses falsos mestres, desses presbíteros desviados, e ele fala, Timóteo, você não pode se comportar assim, Timóteo, você pelo contrário, deve cultivar um outro tipo, você deve se nutrir de uma outra forma, você deve exercitar a sua piedade, e ele vai fazendo isso pelo menos 2 ou 3 vezes na carta, e ele vai então concluindo a carta, chega no capítulo 5, faz uma série de orientações específicas para grupos distintos da igreja. Olha, trate as mulheres mais velhas dessa forma, os homens mais velhos como se fossem seus pais, os mais jovens como seus irmãos, as meninas da sua idade como suas irmãs, com toda a pureza, as viúvas assim, os presbíteros que conduzem bem, principalmente os que se afadigam na palavra, com duplos honorários, com honra dobrada. E ele chega no capítulo 6, em que ele faz uma nova crítica aos presbíteros, e então o texto que a gente acabou de ler. Que a carta está chegando ao final, uma última exortação, um último desmascaramento dos falsos mestres, que Paulo recapitula tudo o que ele tinha falado antes, e aqui, uma vez mais, ele recapitula o que Timóteo deve saber. Você, Timóteo, homem de Deus, diferente deles, deve viver de uma outra forma. Então, o motivo de toda a carta, e por isso que eu escolhi aqui, porque eu não vou ter mais as oportunidades de expor a carta inteira para vocês, é
para ter a oportunidade de mostrar como que constitui todo o núcleo da presença de Timóteo em Éfeso e da própria epístola, antes da volta de Paulo, o núcleo do problema, que esses presbíteros eles eram presunçosos, controversos, doentios, gananciosos, amavam o dinheiro, o amor ao dinheiro como raiz de todos os males. Apesar de a gente usar isso como um dito genérico, isso se aplica só aos presbíteros. Porque depois ele escreve para os ricos da igreja, que são os versículos exatamente posteriores a esse texto que nós lemos. Ele está falando dos presbíteros gananciosos, que amavam dinheiro, amavam a prata, é uma palavra no grego só, filoargia, gostavam da prata. Essa última confrontação levanta a última exortação para Timóteo. E ele dirige então não mais para Timóteo pelo nome, ele não fala mais Timóteo pelo nome, ele chama de homem de Deus, um título honorífico, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Liga a uma descrição doxológica, ou seja, um hino muito provável ligado à liturgia da sinagoga helenística da época, que os colocava num tom de culto, e descrições a respeito de Deus raras no Novo Testamento, para Timóteo ter dimensão do que ele estava lidando quando ele estava guardando a igreja dos falsos mestres, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Você, homem de Deus, tem que viver de uma outra forma, mas de que forma? Essa é a pergunta. Quais são os apelos que ele faz? Existem vários imperativos aqui, vários verbos e várias ordens que ele dá aqui nesse texto, seguidos de indicativos escatológicos. Então a gente pode dizer que o tema desse texto são apelos que ele faz ao homem de Deus. Homem de Deus que deve entender esses apelos até a volta de Cristo. Tem um até quando? Até Cristo aparecer. Que apelos são esses? Dá para a gente organizar todas as informações em 3 apelos. Tem um apelo ético, tem um apelo existencial e tem um apelo escatológico. Tem 3 apelos que ele faz ao homem de Deus aqui, a Timóteo. Um apelo ético, um apelo existencial e um apelo escatológico. Eu gostaria de explorar cada um deles com vocês. Em primeiro lugar, sobre o homem de Deus existe um apelo ético. Veja o que diz o versículo 11. Mas você, ó homem de Deus, fuja dessas coisas. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo, ele começa em um claro contraste com a enfermidade dos falsos mestres gananciosos, usando um título de grande honra no Antigo Testamento, que é homem de Deus. E aqui ele liga toda a teologia bíblica que é desenvolvida desde o Antigo Testamento, conectando Timóteo aqui e os leitores do Novo Testamento, eu e você, com o que acontece nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Poucas pessoas foram chamadas de homem de Deus. Esse é um linguajar muito evangélico, né? A gente chama, dependendo do contexto em que você é, então homem de Deus, ou homem de Deus, mulher de Deus, né? Bem comum. Mas na Bíblia não é não. Moisés foi chamado de homem de Deus, Samuel foi chamado de homem de Deus, Davi, Elias, Eliseu, 3 profetas anônimos e só. E essa palavra, essa expressão aqui aparece só 2 vezes no Novo Testamento. Aqui e em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, quando ele fala que é um horizonte ao qual todo discípulo de Cristo deve caminhar, enquanto um homem de Deus, e aqui é um termo que diz respeito a um ser humano, né? Não um homem, gênero masculino, mas antropos, diz respeito a um ser humano, homem ou mulher, cristão, maduro, apto a toda boa obra. Então ele está querendo dizer sobre, e todos esses, Moisés, Samuel, Davi, Elias, Eliseu, eram servos da palavra, eram corregentes na primeira dispensação da aliança, que na teologia bíblica estavam também em clara antítese, em claro antagonismo com os habitantes das cidades ao seu redor. Eram habitantes da cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E Paulo aqui, quando chama Timóteo desse nome, o coloca em continuidade com tudo que está sendo desenvolvido desde o Antigo Testamento, desde quando Deus faz uma aliança com Abraão, faz promessas para ele, faz um pacto, uma aliança de estabelecer um povo
de dar uma terra, restabelecer o seu reino, uma cidade que vai ser uma bênção para os outros povos, em antagonismo com outros povos. E agora Timóteo está em antagonismo com esses falsos mestres. Ele fala: homem de Deus, você não pode viver assim. Essa maturidade que deve ser alcançada, e ele mostra como ela deve ser alcançada por uma postura que tem dois aspectos: por um lado negativo e por um outro positivo. Fuja dessas coisas e siga estas. Por um lado, então, ele tem que fugir de tudo aquilo que foi dito anteriormente, de crítica aos falsos mestres, sua ganância, seus falatórios profanos, vazios, principalmente o amor ao dinheiro, suas doutrinas demoníacas. Agora, ele deve seguir, ele não deve só abandonar atitudes viciadas, mas ele deve seguir positivamente virtudes que são típicas do reino de Deus, que os mestres, os homens da palavra, os outros homens de Deus, da cidade de Deus, do povo de Deus, do povo da aliança, também apresentavam. E essas virtudes aqui aparecem em duplas: a justiça e a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Mas elas não aparecem aqui, não é uma lista específica, todas as virtudes do reino de Deus são só essas aqui. O apóstolo Paulo está colocando virtudes aqui que fazem referências claras ao que foi falado antes. Por quê? Por que justiça e piedade? Porque claramente o que faltava para os mestres lá em Éfeso especificamente é porque eles eram gananciosos e eles não tinham piedade. A piedade já apareceu várias vezes aqui, inclusive o termo piedade também, apesar de ser um termo muito utilizado por nós, é uma palavra que aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. Aparece 13 vezes apenas, e 9 delas nas epístolas pastorais. Então é um termo claramente dos argumentos do apóstolo Paulo. Aqui, é daqui. Eusebeia diz respeito à prática da piedade, e ele sempre apresenta em contraste com os falatórios vazios e profanos. Os falsos mestres gostavam de falar de uma maneira profana e vazia, e ele fala: você não, Timóteo, você tem que exercitar, praticar a piedade. Capítulo 4, versículo 7. E aqui de novo, piedade não tem a ver com exercício da piedade, prática da palavra, da fé, do evangelho, da sã doutrina. A fé e o amor que no contexto imediatamente anterior tinha sido direcionado ao dinheiro, a si mesmos, que tinha os levado com certeza a abandonar a fé. E ele vai terminar a carta também no versículo 20 e 21 falando que esses que professam essas falsas doutrinas abandonaram a fé. Aqui novamente a fé e o amor, corretamente cultivados na direção correta, deveriam ser virtudes típicas do reino de Deus, desse homem de Deus. E a perseverança e a mansidão também, que já haviam aparecido como virtudes de um verdadeiro pastor, que deveria nutrir-se constantemente da palavra, da sã doutrina, e ser manso no seu tratamento, e não iracundo, não violento. Quando a gente entende tudo isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, todas essas instruções, toda a ligação com que veio, não só no contexto que a gente chama de imediato, mas também no contexto longínquo, da teologia bíblica que está sendo desenvolvida desde o Antigo Testamento, e a gente se pergunta: legal, Pedro, falou das palavras, falou aí grego, tal, não sei o que, mas e aí? O que isso significa para nós hoje? É que sobre homens e mulheres de Deus existe um apelo ético da vida cristã que não se limita a fugir de posturas e comportamentos viciados, mas que também exige de nós o cultivo de virtudes que são típicas do reino de Deus. E para mim, quem melhor desenvolve uma metáfora bíblica sobre isso é o Francis August Schaeffer, no seu livro A Verdadeira Espiritualidade, onde ele trabalha a metáfora bíblica do novo nascimento. O Schaeffer ali ele vai dizer que quando a Bíblia fala sobre novo nascimento, a gente não pensa muito como que nessa metáfora está imbuída a imagem de quando a gente nasce de novo. É muito legal quando a gente pensa: nossa, eu nasci de novo em 2012, naquele dia, Jesus veio ao meu encontro, e a gente sabe os detalhes de quando a gente nasceu de novo. Legal,
Mas já parou para pensar que isso é uma metáfora sobre, por exemplo, o seu nascimento? E que é meio estranho uma pessoa falar assim, nossa, eu nasci na maternidade, Vila Nova, tal horário, 3 horas da manhã, minha mãe, tal. Meio esquisito uma conversa dessa assim, não é? A menos do contexto assim, muito particular sobre nascimento de filhos. Quando uma criança nasce, o que a gente quer saber? Sobre o seu desenvolvimento, sobre como ela aprendeu depois a andar, como é que ela está dormindo, suas rotinas, sua alimentação, como ela continuou crescendo. O Schaeffer vai dizer, é muito importante na fé cristã porque você nasça de novo, é o primeiro passo, mas é o primeiro passo. Depois que você nasce de novo, você tem que viver. Depois que você nasce de novo, você tem que andar, falar, trabalhar e fazer tudo na nova vida em Cristo. Realmente a gente tem que fugir de uma série de coisas, mas a gente tem que também aprender a viver em Cristo. A gente tem que se despir do velho homem, mas a gente tem que se revestir em Cristo de uma nova vida. A nova vida em Cristo, positivamente, com as virtudes e os valores do reino de Deus. Então não basta só a gente ser rápido para dizer e criticar do que os falsos mestres e de toda aquela lista que eu comecei mencionando das fofocas do mundo antigo ou novo, dos desastres do mundo ministerial, mas e como conduzir um bom casamento dentro do ministério? Ou como conduzir um ministério do tamanho do Ravi Zacarias, ou de uma vida teológica como a do Karl Barth, sem cair nos erros que eles caíram? Como conduzir? Como fazer isso positivamente? Como conduzir vidas assim? Esse é o desafio, esse é o apelo ético que o apóstolo Paulo colocava sobre Timóteo e que é uma verdade perene para nós. Mas esse é o primeiro apelo. O segundo é que também sobre os homens de Deus existe um apelo existencial. Veja o que diz o versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo passa por um outro imperativo, que configura o que eu chamei de apelo existencial, da vida, da existência. Uma metáfora escolhida para falar sobre a vida cristã, que os comentadores, a palavra específica que ele usa aqui, eles não têm muita concordância para saber se é uma metáfora militar, ou se naquela época a origem dela era militar, mas já tinha se tornado uma metáfora eminentemente de popular de uso olímpico. Mas de qualquer forma, seja ela militar ou de uso olímpico, o que ela denotava, e o que é importante para a gente, é que se tratava de uma luta disciplinada. Trava um bom combate, uma guerra, o agon, trava, disputa um prêmio, luta, combata o bom combate da fé. E veja, esse combate, ele tem uma dignidade específica, ele é o bom combate. Ele é adjetivado com um outro termo, que não é bom só porque ele é legal, não, ele é belo, ele é honroso, ele é cativante, ele é inspirador. Eu gosto muito de dar a ideia desse, como ele fala do bom ministro, ele usa essa mesma palavra em outros lugares aqui. Sabe aquele jogador bom, quando a gente vai jogar, vai assistir uma partida, e tem um bom jogador, não é só que faz gols, que finaliza jogadas de qualquer jeito, dá umas caneladas na bola e a bola entra lá de qualquer forma. Você dá gosto de assistir, é belo, é inspirador. Às vezes ele nem finaliza tanta coisa assim, mas você fala, nossa, foi quase, mas assim, bonito demais, joga bem, falta pouco. É esse tipo de combate, é belo. E é o combate, é o bom combate da fé. Não é um combate por si, não é uma peleja própria, mas pelo Evangelho. E aí depois tem um outro verbo, um outro imperativo aqui, central para conectar a ética, a existência e depois a escatologia, que a gente vai explorar um pouquinho mais. Então é o núcleo do texto. Se eu fosse dar um nome para essa pregação, seria tome posse da vida eterna, porque ele usa também essa ideia de apropriar-se, tomar posse de algo, pegar alguma coisa com violência, tomar para si. E foi colocado aqui de alguma forma como uma ação simples, feita de uma vez só, completa, única. Timóteo, é como se ele estivesse falando assim, Timóteo, tome posse da vida eterna, combata o bom combate da fé. Esses falsos mestres aí em Éfeso, eles estão vivendo como quem vive essa vida no presente
mundo, na forma do mundo presente, que está passando. O tempo está se abreviando e eles vivem nesse mundo como quem se agarra a esse tempo. Tome posse da vida eterna. Haja de tal maneira que você já viva aqui antecipando algo que, mesmo que ainda não seja pleno, você já possa começar a viver de uma forma que mostre que a sua esperança, que as suas posturas, que as suas decisões apontem para aquilo que você espera. Que é o que você vai escutar hoje e amanhã muitíssimo aqui. Substitua o seu modo de viver. Timóteo tinha sido chamado para essa vida eterna. Você foi chamado. Cristo te chamou para ela. Um chamado individual, um chamado pessoal. Mas isso não aconteceu só intimamente. Você deu confissão disso publicamente para muitas testemunhas, que é o que faz alguém membro de uma igreja. Você foi chamado. Quando a gente entende essas coisas, esse apelo de uma nova vida, uma nova existência, uma existência de tipo eterna, uma existência que passou da morte para a vida, e a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje. É que sobre homens e mulheres de Deus existe também um apelo existencial que envolve uma tomada disciplinada de novos rumos eternos de vida. Timóteo, ele não poderia, como um homem de Deus, continuar vivendo como viviam os falsos mestres lá em Éfeso. Ele tinha recebido um chamado, feito uma boa confissão de fé, professado sua fé. A melhor ilustração que eu tenho para isso, que é uma ilustração, tá? Não é uma metáfora bíblica não, então ela sempre tem limites, mas a melhor ilustração que eu entendo disso, da frustração de lidar com um mundo que tem a sua forma passando, é você ter um aparelho que não recebe mais atualizações. Já tem um iPhone antigo que você não recebe mais atualizações? Aí você tem lá, nossa, está tão novinho, deixei arranhar a tela, guardei ele tão bem, botei uma película, uma capinha, mas assim, o pessoal lá da Apple não atualiza mais, não baixa mais os aplicativos, não adianta eu guardar ele mais, não vou vender porque ninguém vai querer comprar isso aqui. Ele não é atualizado mais, não baixa aplicativos, ele não recebe mais atualização. É exatamente o presente mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja em Corinto, no capítulo 7, no versículo 29, 30 e 31, ele fala assim, olha, o tempo está se abreviando, o tempo que resta é pouco. Aqueles que se casam como se não se casassem, aqueles que compram como se não comprassem, os que choram como se não chorassem, porque a forma desse mundo está passando. A gente não deve viver aqui acumulando dinheiro, aonde a traça e a ferrugem consomem. A gente não deve viver aqui como se isso aqui fosse receber atualizações, como se a nossa vida aqui fosse reduzir-se aqui. Porque quem fazia isso eram os falsos mestres, amantes do dinheiro, falastrões, implicando só com o seu umbigo. Mas já vivendo aqui como quem tem os olhos na eternidade. Esse mundo não recebe mais atualizações. Não adianta acumular aqui. O nosso tesouro tem que ser acumulado na eternidade, como ensinou o Senhor Jesus. E como o apóstolo Paulo, no versículo anterior, falando sobre riqueza, falando sobre a piedade como fonte de lucro, numa clara reminiscência do ensino de Jesus. Uma das marcas dos falsos mestres é que eles estavam cultivando um tipo de espiritualidade nos seus ouvintes, agarrado a essa vida, às cobiças dessa vida, presos às formas desse mundo, que não recebe mais suas atualizações. Paulo exorta Timóteo como homem de Deus, corregente da cidade de Deus, como membro da igreja de Cristo, do povo da aliança, a tomar posse da vida eterna, a viver conforme as virtudes e os valores da nova Jerusalém, do reino de Deus, cultivando aqui uma nova vida que não está preocupada com o que todo mundo está preocupado. Porque se ele abraça o espírito do tempo, quando esse tempo passa,
ele fica viúvo. Que não ama o dinheiro, que não se perde em falatórios, mas que serve a viúva, que trata os mais velhos da igreja como se fossem os seus pais, que serve os escravos. Tem coisas menos improdutivas, que geram menos lucro do que lidar com determinados grupos na igreja, como esses que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a tratar aqui. E por que ele faz isso? Não é mera caridade, bondade. É vida vivida com os olhos na eternidade, acumulando como quem não está preso às dinâmicas de quem vê lucro na bolsa de valores, no acúmulo de casa sobre casa, mas quem vê a piedade como fonte de lucro e guarda o depósito que lhe foi confiado, que é o Evangelho. Tem prazer na igreja, na casa do Deus vivo. É o tema da carta. Esse é o segundo apelo, um apelo existencial a uma nova vida. E o terceiro e último é um apelo escatológico que está sobre os homens e mulheres da igreja. Veja o que diz o versículo 13 até o 16. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto a você a guardar esse mandato imaculado e irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra, o poder eterno. Amém. Os imperativos do versículo 11 e 12, muito pessoais, muito ligados ao Timóteo, muito ligados ao contexto específico de Éfeso, eles dão lugar a uma incumbência solene. É como se o apóstolo Paulo desse um passo atrás e chamasse Timóteo a olhar em volta dele. E eu faço o mesmo para vocês aqui, faço esse exercício, para olhar as bases das ordens que vocês receberam. Porque o apóstolo Paulo conhecia a nossa incapacidade atávica, na nossa raiz, de nós não conseguirmos fugir dessas coisas, cultivar as outras, um monte de ordem. Eu posso dar um monte de ordem para você que vive uma vida melhor, cultive, trabalhe, faça isso, faça aquilo, seja um crente melhor. Você fala assim: Pedro, não dou conta, eu preciso da graça de Deus. E tem um outro imperativo aqui: guarde esse mandamento, desse mandato imaculado, de zelar pela igreja. Que mandato é esse? De zelar pela igreja. Eu convoco Timóteo diante de Deus, diante de Jesus Cristo, guarde esse mandato. Até quando? Até quando, Paulo? Pouco tempo, até a aparição de Cristo. Agora, por que ele faz isso? É porque não adianta apelar a uma ética e uma existência. É preciso lembrar diante de quem nós estamos, da esperança que nós temos. E aí vem um apelo escatológico, que é a razão pela qual nós estamos aqui. Ele coloca Timóteo diante de Deus e de Jesus, num apelo escatológico de dimensões raras no Novo Testamento, digno de capítulos do Apocalipse, da teologia do apóstolo João. Só que a gente sabe que esse documento aqui é um documento mais antigo. Primeiro, ele fala diante de Deus, e ele adjetiva como aquele que a todos dá vida, o Criador e sustentador de todas as coisas. E é engraçado que os falsos mestres que queriam sustentar-se, que queriam dar o seu próprio sustento, se esqueciam disso. Se esqueciam que Deus era o Criador e ficavam fazendo diferenciações e maniqueísmos, dizendo: olha, não se casem, não comam isso, não façam aquilo, como se Deus não fosse o Criador de todas as coisas, e Paulo já tinha tratado isso, e que também não era o sustentador de tudo aquilo que eles tinham. Ele fala: olha, Deus é o Criador e o constante envolvido com toda a vida. Ele não é um relojoeiro que deu corda e se afastou da sua criação.
Além disso, você está também, Timóteo, diante de Cristo Jesus, que a semelhança de você que deu confissão pública, que professou publicamente sua fé, ele, de uma maneira muito mais terrível, esteve diante de Pôncio Pilatos, juiz de uma das cidades dos homens. Mas ele mostrou ser o Senhor do reino de Deus. Quando perguntaram para ele, ele disse: meu juízo não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Ele mostrou a vacuidade do processo que Pilatos queria estabelecer e a sinagoga queria estabelecer sobre ele. Era um processo vazio, tanto que não teve julgamento. Pilatos o entregou. Pilatos não estabeleceu uma sentença. O Jacob van Brugge, Cristo na Terra, um livro interessantíssimo, mostra que o processo dele caducou justamente porque Cristo mostra a vacuidade das estruturas de poder dessa terra. Estava diante dos dois, e isso deveria ser um incentivo para mim, para você, para Timóteo, para guardar um mandamento, guardar o depósito que lhe foi confiado, como ele vai repetir no versículo 20, até a aparição de Cristo. Epifania é o termo. No dia específico para aquilo. Esse era o objetivo da carta, esse era o chamado de Timóteo, para ser revelado pelo bendito soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aqui começa uma série de termos sobre Deus, raros como aparecem aqui na descrição do apóstolo Paulo. Uma série de epitetos acerca de Deus, muito comuns no imaginário judaico-helenista, que o apóstolo Paulo começa a descrever aqui, porque com certeza essa carta não era só para Timóteo. Ela era para ser lida na igreja também. A igreja que estava sendo ferida, machucada por esses falsos mestres, precisava também entender que o que traria força a ela, que o que traria perseverança a ela, era entender de quem ela estava diante, a quem ela tinha que manter esperança, certeza da revelação, da aparição. O amém, aqui no final, mostra que esse era um texto litúrgico, que seria lido posteriormente. E que são conclusivos de desenvolvimentos da teologia bíblica do Antigo até o Novo Testamento. Vários dos termos aqui que aparecem, eles aparecem no Antigo Testamento, mas aqui eles aparecem todos juntos, de uma maneira muito rara, e eu gostaria de explorar com vocês antes da gente terminar. Primeiro, bendito e único soberano. Essa palavra soberano aparece uma vez só aqui, uma vez em todo o Novo Testamento. Por que eu faço tanta ênfase aqui? Aparece uma vez, 13 vezes, que é numerologia, Pedro? O que é isso? Para que isso? A Emília essa semana falou assim: essas coisas pedantes, hein? Não fica fazendo isso não. Porque para que serve isso? Quando você quer muito chamar a atenção de alguém para uma coisa, você usa uma palavra muito específica. Você quer chamar a atenção dos seus leitores, você usa uma palavra muito diferente, ou que era comum a eles, que os ligava a uma outra coisa, a uma outra pessoa, a uma outra dinâmica. E aí você captava a atenção deles. Se eu chegar aqui e falo aqui as idiosincrasias do Emílio, você fala: eita, que isso? Eu quero chamar a sua atenção. Quando ele usa essa palavra aqui também, é porque era muito comum e ele queria acentuar a soberania de Deus, esse bendito Deus. Além disso, é a primeira vez que aparece, vai aparecer depois em Apocalipse, mas muitos anos depois, Rei dos reis e Senhor do Senhor juntos. Em outros lugares, Rei dos reis era muito comum. Entre os persas, entre os soberanos persas, Nabucodonosor gostava de ser chamado de Rei dos reis. E em alguns textos também, apócrifos, aparecia Rei dos reis também, mas aqui aparece Rei dos reis e Senhor dos senhores. E depois só em 2 aparições no Apocalipse. E por fim ele apresenta atributos de Deus que aparecem em outros lugares. Ele que é imortal, inacessível, incognoscível, mas aqui aparece com termos distintos para mostrar a singularidade desses termos, da sua imortalidade, que só ele possui, que é doador da vida eterna, ligando a 2 características de que ninguém nunca ouviu, de que ele habita em luz inacessível, e que isso era muito comum naquela época, principalmente em Éfeso, numa concepção grega, de que Deus era o incognoscível. Só que ele faz uma coisa diferente aqui. Não é a concepção grega platônica de Deus ser o incognoscível, daquele que nós não podemos conhecer.
Nós podemos conhecer. Ele vai inclusive se revelar a nós. Ele se deu a conhecer, ele se revelou. Ele habita em luz inacessível, não é porque ele não pode ser conhecido por ninguém, mas é porque ele é santo. É a ênfase judaica na santidade de Deus. Um dos comentaristas, o Donald Guthrie, ele vai dizer que a ênfase toda, não há dúvida que ele está lembrando de Êxodo no capítulo 33, da glória de Deus na sua aparição, do bendito soberano, aqui mostrando. E apesar do termo glória não aparecer aqui, o apóstolo Paulo coloca honra e poder a Ele para sempre. Amém. Por que isso? Uma pergunta que a gente sempre faz quando a gente estiver lendo a Bíblia é: por que esse texto está aqui e não em outro lugar? E por que a carta não terminou aqui? E se você continuar lendo, depois ele começa a falar dos ricos de novo. Fala, meu Deus, por que não acabou? Sobre os homens e as mulheres de Deus existe um apelo escatológico para a gente guardar imaculados e imperativos que a gente recebeu, porque nós estamos diante do retorno de Cristo, do iminente retorno de Cristo, da esperança de que Ele revelará o bendito soberano que nós aguardamos desde então, desde a promessa do reestabelecimento do seu reino, pela promessa que Ele fez aos patriarcas, o estabelecimento, dando uma terra, dando lei, fazendo um pacto com o seu povo. Essa doxologia, que é o nome técnico para essa declaração e profissão de fé e glória a Deus, está aqui porque Paulo conhecia os desafios do coração de Timóteo, sabia o que ele precisava e tinha certeza que a esperança dele estava na volta de Cristo e precisava estar na perseverança condicionada a essa certeza. Agora, também a igreja que ele supervisionava, por isso o amém. Por isso que ele termina a carta, e aí quando ele termina mesmo, no versículo 21 do capítulo 6, ele fala: a graça de Deus seja convosco. Ele coloca no plural. A igreja toda precisava daquilo. Agora, Éfeso também, e aqui é um detalhe importante, não era só um lugar onde a deusa Diana era adorada, mas também era um antigo lugar de culto ao imperador, em que as pessoas sabiam e estavam acostumadas a ouvir sobre o soberano, sobre quem era o rei, e imediatamente atribuir a Roma ao imperador. E aqueles claramente mostra que, apesar da espiritualidade estimulada pelos falsos mestres, apegados e agarrados às coisas desse mundo, querendo enriquecer-se, manter-se nesse mundo que já não recebe mais as suas atualizações, eles deveriam se agarrar a essa esperança escatológica, tomando posse da vida eterna, lembrando-se que estavam diante de Deus, doador de toda a vida, sustentador de todas as coisas, que só isso ia impedi-los de se distrair com os falatórios profanos, a amar o que esses falsos mestres amavam, a temer o que eles temiam e a buscar o que eles buscavam. É só isso que vai fazer com que a gente não se distraia com que as pessoas estão distraídas. É só uma clara e robusta compreensão da vinda de Cristo, da certeza da sua aparição, que vai nos fazer guardar esse mandamento imaculado e não terminar como os presbíteros desviados de Éfeso, abandonando a fé. Vamos orar? Feche seus olhos.